primavera você trouxe a mim. Das minhas feridas flores fez nascer, e em meu peito um selo, eu sou do meu amado, e os seus desejos são por mim. Dos vales posso avistar as colinas, e delas posso escutar os seus passos se aproximando. Eu sou do meu amado, e os seus desejos são por mim, são por mim. E eu elevo os meus olhos para além dos montes, eu sei, de lá vem o meu socorro, e ele vem saltando, e ele vem saltando sobre os montes, sobre os montes. E eu elevo os meus olhos para além dos montes, eu sei, de lá vem o meu socorro, e ele vem saltando, e ele vem saltando sobre os montes, sobre os montes. Socorro, ele vem. Graça e paz sejam com todos e todas, amém? Você que está em casa, receba aí o nosso carinho. Que bom que você pode estar conosco nesta noite, uma noite de aprendizado, uma noite de oração, uma noite de bênção de Deus. Salmo de número 103, Salmo 103, diz assim: bendiga o Senhor, ó minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor, ó a minha alma, não esqueça nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todos os seus pecados, é Ele que cura as suas doenças, é Ele que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, e que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentindo para sempre.
não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se relevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhança à relva, ele floresce como a flor do campo, ele se vai quando sopra o vento. Tão pouco se sabe mais o lugar que ocupa. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos filhos, e os que guardam a sua aliança, e se lembram de obedecer os seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, como o Rei domina sobre tudo o que existe. Bendiga o Senhor, vocês, seus anjos poderosos, que obedecem a sua palavra. Bendiga o Senhor, todo o seu exército, vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade. Bendiga o Senhor, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiga ao Senhor, ó minha alma. Paizinho querido, nos achegamos a Ti nesta noite, com o coração sedento, Pai, da Tua palavra. Assim como nosso corpo, Pai, físico, precisa de alimento, a nossa alma precisa da Tua palavra, Pai. Então nos ajude, Pai, nesta noite. Nos ensina, Pai. O Senhor é um Deus que tem uma sabedoria para lidar com cada um de nós. Nós somos pessoas difíceis. Cada um rege conforme a sua cultura, a sua criação, mas o Senhor sabe lidar com cada um de nós. Nos ensina, Senhor, a lidar uns com os outros. Nos ensina, Senhor, a ser bênção na vida um do outro. Senhor, Tua palavra diz que não é por força nem por violência, mas é pelo Teu Espírito Santo. Então que o Teu Espírito Santo venha nesta noite, nos orientar, nos corrigir, nos animar, nos fortalecer, e a glória do Senhor seja vista através de nossas vidas. Entregamos nas Tuas mãos, Pai, as pessoas que estão nos assistindo, cada um segundo a sua necessidade, que o Senhor esteja suprindo nesta noite. Usa, Senhor, todos os meios que temos aqui, para mostrar a Tua glória, para revelar a Tua palavra, e para alcançar vidas. Seja assim, Pai, nós oramos em nome de Jesus, amém, amém. Vamos louvar o Senhor, Ele merece nosso louvor, amém, e a nossa adoração. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, meu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão, Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem Ti.
este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim, Jesus. Jesus, tu és meu pão. Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Você pode dizer isso ao Senhor. Você está perdida sem Ele. Você não é nada sem o Senhor Jesus. Mais uma vez, ó. Eu nada sou sem ti. Eu nada sou. Perdido estou sem ti. Não somos nada sem ti, Jesus. Não somos nada, meu Deus, sem tua presença, Senhor. Queremos clamar, meu Deus, tua presença nesta noite, Jesus. Queremos clamar, meu Deus, tua presença, meu Deus, sobre esta cidade, Senhor. Sobre as mentes, sobre as famílias, Jesus. Jesus, eu quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo, Jesus. Jesus, eu quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem Jesus, eu quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade, medo, saiam agora. Clamo, Jesus. Teu nome é cura, é
Sobre escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Mais uma vez declare. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Teu nome é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Agora diga com fé. Seu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Aleluia, Jesus. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare mais uma vez que o nome do Senhor é cura. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Eu queria que você se unisse aí, 2, 3 pessoas, para a gente ter uma palavra de oração. Você que está em casa, se une aí com as pessoas que estão em volta de você. A palavra de Deus nos diz como é bom que os irmãos estejam em união, porque ali o Senhor pode ordenar a sua bênção. Como é bom você poder ter essa liberdade, segurar na mão de alguém. Oh Deus, aqui estamos nós, Pai. Mais uma vez, Pai, clamamos pela Tua misericórdia, Pai. Pessoas que estão precisando, Pai, do Teu colo. Pessoas que estão precisando, Pai, de um renovo. Pai, que esta noite, Senhor, uma noite de glória, Pai, de revelação, de ensinamento, Pai. Uma noite em que o Senhor está nos ajudando, nos dando ferramentas, Pai, para que a gente possa lidar com os problemas, meu Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, colocamos aqueles que estão enlutados em nossa cidade, ó Deus, aqueles que estão lutando, Senhor, com doença, Senhor, esse homem, essa mulher que está lutando com câncer, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor reverta esse quadro, Senhor. Que o Senhor traga de volta a saúde, Senhor, esse corpo, meu Pai. Este homem, essa mulher que está aguardando uma cirurgia, Senhor. Que Tu providencia, Pai, os meios, Pai, que possa ser alcançado, Senhor. Abençoa aqueles que trabalham com a saúde, Pai. Aqueles que trabalham com a educação. Senhor, em nome de Jesus, colocamos diante de Ti, Senhor, aqueles que estão passando por depressão, que estão passando por um momento de ansiedade. Senhor, muitas vezes nós nem sabemos como lidar com isso, Pai, e nós pedimos a Tua derramar sabedoria, Senhor, do alto. Nós precisamos saber, Pai, como andar, como fazer, como ajudar essas pessoas, Pai. Deus, em nome de Jesus, aqueles que estão passando por momentos
de desemprego, Senhor. Como é difícil, Senhor, o ser humano ficar sem o alimento do cada dia, Senhor, sem o suprimento, Pai. O Senhor acolhe essa vida, Senhor, providencia um emprego, Senhor, dê saúde, Pai, para que possas trabalhar, Senhor, em nome de Jesus, Paizinho querido. Aqueles pais que estão lutando, Pai, com seus filhos autistas, meu Pai, que estão lutando, Senhor, com seus filhos com certas dificuldades na escola, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, nós precisamos de sabedoria. Trata o que o Senhor tem que tratar conosco, Pai, mas nos dê sabedoria, Senhor, para vencermos as batalhas, Senhor. Em nome de Jesus, nós entregamos nas Tuas mãos a nossa cidade, Pai, a nossa BR, Pai, cheia de trânsito perigoso, Pai, a nossa cidade, Senhor, com um trânsito muito perigoso. Toca o coração das autoridades, Senhor. Nós queremos ver a nossa cidade organizada, Senhor, mas queremos que os motoristas, Pai, aqueles que transitam, Pai, nas ruas de Vilhena, também tenham sabedoria, tenham graça, Senhor, e possam evitar os acidentes, meu Deus. Em nome de Jesus, ajuda os pais, Senhor, a cuidar também dos seus filhos nas escolas, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, nós precisamos da Tua ajuda, meu Pai. Abençoa os pastores da cidade, os pastores do nosso país. Traga um avivamento nesse país, Senhor. Nós precisamos que o Teu Evangelho alcance todos os cantos, Pai. Alcance, Senhor, as bocas de fumo, alcance o crime organizado, alcance os políticos desorganizados, corruptos. Senhor, em nome de Jesus, o Teu Evangelho é poder de Deus para a salvação, é luz para o mundo, Senhor. Então nós queremos que o Senhor ilumine através do Teu Evangelho, Pai. Levanta homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo, Pai, cheio de amor, cheio de paz. Levanta profissionais, Deus, com sabedoria, com graça, meu Deus, para juntos fazer a Tua obra, Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco, Pai, nesta noite. Fala com esta família, fala com cada um aqui, Senhor. Nós precisamos da Tua ajuda, Pai. Por favor, Espírito Santo, ministra nossas vidas. Se conosco nesta noite. Nós te pedimos assim, na autoridade do nome santo de Jesus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Aleluias, glória a Deus, glória a Deus, graças a Deus. Quero convidar a doutora Francileia, que vai estar nos ministrando. Irmãos, eu tenho andado bastante preocupado pela quantidade de problemas que a gente enfrenta, e às vezes eu não sei como lidar. Confesso para os irmãos que eu tenho tido algumas dificuldades de como lidar. Eu preparei uma série de devocionais, de estudos, e eu achei assim, alguém que pudesse, com conhecimento de causa, falar um pouquinho assim para a gente, como é que a gente lida com alguém que está passando por um momento de ansiedade, com depressão, né? Domingo eu fiquei muito chateado, muito chocado, né? Uma mãe veio aqui, amigo nosso aí, né? Veio aqui para conhecer o ambiente, para ver se o filho podia ficar aqui com a gente, né? E a mãe está tão assim, temerosa, né? De como o filho andava aqui, subiu para aqui, falava, falei, mãe, deixa essa criança aí, mãe. Mas ela não quis ficar, né? Talvez volte um outro momento, ela precisa sentir segurança. Então eu queria assim, como é que a gente lida com os problemas que nós estamos enfrentando hoje? Como é que a gente lida com as pessoas que estão passando por depressão, né? O que mais eles reclamam para mim é assim, as pessoas dizem que é frescura, que é falta de fé, que é porque não tem vontade. E eu sei muito bem que não é isso, mas eu convidei então uma nossa querida irmã Francileia, que conhece da área, lida nessa área, para a gente conversar um pouco. E eu estou sonhando, doutora, para a gente ter aqui uma roda de conversa, um espaço para a gente conversar com essas pessoas que querem ajudar, né? É difícil, gente, para quem está passando por problema, ter que entrar na escola para aprender sobre lidar com o problema. Não é fácil. Eu estava pensando hoje, né, conversando com alguém, falei assim, puxa vida, eu tenho pregado algumas mensagens, eu estou relendo a Bíblia agora, olhando para trás, né?
onde que eu errei, onde é que eu preciso consertar, Tem hora que eu fico pensando, meu Deus, por que eu não aprendi isso antes? Por que tinha que chegar aos 71 anos para mim aprender isso? Né? Quantos erros, talvez não foi um erro, mas poderia ter melhorado, poderia ter alcançado mais, se eu pudesse ter aprendido a falar, né? Se eu pudesse ter aprendido a esperar, né? Mas eu naquela vontade, né? Que teve um tempo que eu achava que tudo era capeta, né? E às vezes o capeta não está nem aí, está lá na esquina chorando, né? Porque a gente joga a culpa nele. Então eu queria que você abrisse seu coração, por favor, abra o seu coração. Vamos entrar nessa dinâmica. Nós estamos procurando um nível mais alto, né? A gente quer alcançar um nível mais alto. Então tenha paciência com a gente e nos ajude em oração, por favor. Amém? Pai, aqui está a tua serva, que o Senhor a use segundo a tua graça, mas especialmente, Senhor, segundo a nossa necessidade. Oh, meu Pai, nós precisamos, Pai, que tu nos ajude. Nós queremos melhorar, nós queremos atingir, Pai, as pessoas que necessitam da gente. Nós queremos ser útil e queremos ser bênção, Pai, na vida um do outro. Corrija o que for preciso corrigir, Senhor. Meu coração está aberto, Senhor. Pode corrigir, Senhor, o que o Senhor achar que tem que corrigir. Eu estou aqui para isso, Senhor, para melhorar. Então usa a tua serva para nos abençoar, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, boa noite. Está escrito ali, vale do processo, então aguarde o processo de eu colocar minhas coisinhas aqui em cima, né? Não é de uma hora para outra. Amados, eu gostaria que vocês se colocassem de pé, abrissem a Bíblia de vocês no livro de Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículo 23 ao 26. Amém? Nós vamos estar lendo. Lucas, capítulo 9, versos do 23 ao 26. E nos diz assim a palavra do Senhor. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Amém? Nós oramos ao Senhor. E eu gostaria de orar mais uma vez, não desmerecendo a oração do pastor, mas eu gostaria de orar com você. Amém? Gostaria que você curvasse a sua cabeça. Você sabe por que você está aqui nessa noite, você tem um propósito em estar aqui. Ou talvez você não tenha propósito, você tenha vindo porque é um culto de quarta, um culto de oração, e você tem que estar neste culto de quarta. Talvez é um compromisso religioso. Amém? Senhor, nos ligue aos céus. Senhor, o Senhor conhece cada mente aqui. Cada coração aqui está diante de Ti, cada família, cada casa, cada pai, cada mãe, cada filho diante do Senhor. Deus, o Senhor conhece o propósito de cada um em estar neste lugar, o objetivo de estar neste lugar. Eu quero pedir ao Senhor que leve os pensamentos direto ao Teu trono, que nada possa dispersar,
Desligue agora, Pai, toda a dispersão, toda a distração. Retire agora, Senhor, e que as nossas mentes possam ser levadas ao que o Teu Espírito Santo quer falar aos nossos corações. Aquece os nossos corações agora. Aquieta nossa alma, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Podeis vos assentar. Nós vamos estar falando sobre Vale do Processo, amém? Quando se fala em Vale do Processo, eu estou falando em algo que Deus tem para a minha vida, né? Mas que existe algo para eu passar, ok? É sempre assim com todas as pessoas que estão chamadas em Deus, tem um objetivo pelo qual elas têm que passar. Existe uma distância entre chamado de Deus e a visão real do que é o chamado, amém? E nesse processo estamos nós, com as nossas limitações, porque somos humanos, porque somos de carne, porque vivemos com os olhos que ora querem bem, ora querem mal, com o coração que intenta o bem, intenta o mal, com a nossa mente que pode estar saudável e pode estar doente. Amém? E eu gostaria de trazer um dado para você. Existe 7 bilhões de pessoas no mundo. Você acha muito? 7 bilhões de pessoas no mundo. E existe 1 bilhão de pessoas com transtornos mentais. 1 bilhão de pessoas existentes hoje, atualmente, 2025, dessas pessoas possuem algum tipo de transtorno mental. E o transtorno mais comum falado a nós é o quê? A depressão, a ansiedade, né? São os mais comuns, mas existem muitos outros. Esses são os transtornos mentais mais comuns. Mas existem muitos outros. Existem aqueles que são transtornos de personalidade. Esses transtornos ninguém fala muito, né? Existe o transtorno de personalidade, ou seja, é da minha raiz. O meu tronquinho é assim. E eu posso ser ansiosa devido a esse transtorno? Posso. Posso ter depressão devido a esse transtorno? Também posso. Então, no mundo dos transtornos mentais, existe muita coisa mesmo. Agora, eu gostaria que nós fôssemos sinceros conosco mesmo. Quantas vezes aqui, nessa semana, até o dia de hoje, você sentiu raiva? Você sentiu tristeza? Não precisa levantar a mão, não. É só ir no seu coração, tá? Você sentiu tristeza, mas aquela tristeza assim que você não controla. Tirando as mulheres que estão em TPM, né? É aquela tristeza que te faz chorar. É aquela tristeza que você está vendo uma cena na TV e fala, tá tão bonitinho, e começa a chorar. E aí, se alguém te perguntar, por que você está chorando? Você não sabe explicar. Se isso aconteceu mais de 2 vezes, mais de 5 vezes, na semana, no mês, possivelmente você está ficando doente. Seja real com você, amado. Encare isso. Várias pessoas ficam doentes. A gente não fica? Com dor de dente? Com dor de cabeça? Né? As emoções e o cérebro também adoecem. Existe uma resistência em falar, eu estou triste, ora comigo. Nós acabamos de sair de um projeto maravilhoso, né? Tá difícil de esquecer aquele encontro, né? E aí, eu lembro de alguns detalhes daquele encontro. Foi falado para nós assim, tenha um amigo de oração. Você já providenciou o seu? Como está a sua rede de amigo? É aquela rede que você fala assim, oi, tudo bem? E aí? Não, está corrida aqui em casa. Oh, eu passo lá a qualquer hora. É essa a rede de amigo?
Ou é aquela rede de amigos que você chega e fala, me ajuda, que você pode contar, pode orar, pode chorar. Porque nós perdemos esse costume. Era costume ter amigos. Amigos que a gente queria, talvez não aceitava a gente, né? E aí a gente ia tentando conversar com outras pessoas, para entender o coração de outras pessoas e que elas nos aceitassem. Hoje a gente não quer conversar com ninguém. Está mais cômodo ficar em casa, através de um celular, e simplesmente a gente fala, eu vou mandar uma mensagem para fulano. E aí a gente fica em redes sociais, vendo vídeos que são totalmente aleatórios, que estão apodrecendo o nosso cérebro, cientificamente apodrecendo o nosso cérebro, porque nós estamos fugindo. Quando a gente fica rolando muitos vídeos, a gente está fugindo de algo real. Então, se a gente passa mais de 5 horas vendo redes sociais, mais de 5, a gente está apodrecendo o nosso cérebro. Não tem outra palavra para isso. É apodrecimento cerebral. E aí, quando você desconectar daquele ambiente digital, possivelmente você vai estar o quê? Sem saber como falar com o outro. Nós perdemos a conexão com o real. Estamos perdendo. Quantas vezes você caminha e vai até uma praça, senta com seu filho, filha, amigo, amiga? Você construiu aquele amigo de oração? Você tem aquele amigo de oração? Tirou aquele tempo com Deus que foi solicitado? Amados, eu confesso que eu fui para casa muito feliz da vida, porque eu falei, eu vou chamar umas pessoas para ser meu amigo de oração. Mas é aquela pessoa que eu vou incomodar, sabe? Vou incomodar bastante, eu vou chorar com ela, ela vai chorar comigo. E eu ganhei 2 de presente antes de sair da igreja. Olha que coisa massa. Ganhei 2. A gente parece que estava meio conectada, né? Ah, eu quero que você seja minha amiga de oração. Eu também ia chamar você. E aí foi aquela explosão. Sabe, eu pensei no seu nome também. Ah, então a gente está conectado. Vamos. Acabou. Estamos aí seguindo na conexão de amizade de oração. E essa amizade de oração, ela se estende para a amizade corriqueira, do cotidiano. E quantos amigos a gente tem? Quantos amigos você tem? Será que a gente está no meio desse 1 bilhão de pessoas adoecidas? O que está faltando? Ah, Fran, eu acho que está faltando fé. Será? Porque se tivesse faltando fé, amados, não haveria diferenciação no cérebro. O cérebro não seria doente, não ficaria doente. Então, a gente não seria digno de estar aqui, se tivesse faltando fé. Não é? Porque você veio para a igreja de vez em quando com dor de cabeça? Vem, já veio? Estava te faltando fé? Não, você ignorou e veio, não foi? Com transtorno mental é do mesmo jeito. A pessoa simplesmente vem para a igreja. Com tristeza, sem tristeza, mas só que ela vai adoecendo e se encolhendo. Às vezes, quem é casado não comenta nem com o parceiro, a parceira que está tão triste assim. E aí a gente vê a taxa de pessoas que tentam contra a própria vida aumentando, inclusive na nossa cidade. Pessoas tentando contra a vida. Pessoas desistindo de viver porque ficou tudo cinza. A vida fica cinza. E aí eu não quero pegar só o mérito da depressão, vocês estão percebendo, né? Eu não quero pegar o mérito só da depressão, porque nós estamos falando de transtorno mental. A depressão talvez seja um sinal, um sintoma de algum outro transtorno maior
que alguém possa ter. A depressão pode ser um sintoma. Ela não é a causa, mas ela pode ser um sintoma. Ela não é o transtorno principal, ela é um sintoma. E aí? Você lembra da última vez que você deu aquela gargalhada? Aquela gargalhada assim, se desprendeu de todo preconceito, de todo julgamento e simplesmente sorriu? Você lembra a última vez que você olhou para o céu e agradeceu? Saiu para caminhar, tirando as pessoas atletas aqui, que eu sei que nessa igreja tem, né? Tirando as pessoas atletas aí, mas qual foi a última vez que você saiu para caminhar e você viu um pôr do sol e falou: meu Deus, muito obrigada, obrigada, porque o tempo está passando e eu estou cada vez melhor diante de Ti. A minha fé, ela está muito bem diante de Ti. Eu estou me sentindo muito motivada diante de Ti. Ou talvez você tenha olhado para o pôr do sol e falando: Deus, mais um dia. E eu estou vivendo aqui sem saber por que eu nasci. Deus, me ajuda. Eu vejo um monte de gente falar de propósito, que o Senhor vai vir, que vai buscar a tua igreja, mas Deus, até hoje eu não sei nem por que eu nasci. Seja claro com Deus, até porque Ele nos conhece. Amém? Pode passar para o próximo. E eu coloquei ali a frasezinha: Jesus nunca vai te pedir para abrir mão de algo que Ele mesmo não tenha feito por você, por mim. Se Ele te pedir para abrir mão de algo, é porque Ele mesmo já fez isso. E Ele sabe que é possível, porque Ele veio aqui enquanto homem. Ah, Fran, mas eu posso tirar um tempo e ir para visitar alguém, para tomar um chá com alguém, para essa pessoa não adoecer, para eu não adoecer? Pode. Mas o meu dia é tão corrido. Ok. Mas eu não conheço a pessoa. Ok, Deus te chamou para isso mesmo. Tá? Lembre lá, eu não vim para os sãos, eu vim para... Então, se você está são demais, cuidado. Né? Se você está, eu não tenho isso. Deus me livre. É tristeza? Não, não tenho. Não. Raiva? Meu Deus, sou uma pessoa tão calma. E quantos calmos aí, raivosos a gente tem, né? Que gostaria de fritar a cara de uma pessoa, se pudesse. Mas aqui é simplesmente uma canção, né? Acho que a minha mãe gosta muito dessa canção. Eu agora sou de Deus. E ergue as mãozinhas, né? Eu agora sou de Deus. Né? Aí lá fora tem um monte de boleto. Tem uma confusão que você deixou na sua casa. E que você não sabe enfrentar. Amados, o vale do processo é assim. Existe um processo até Deus cumprir o que Ele prometeu para mim. E nesse processo pode estar incluído algum transtorno mental. Ok? Ok? É só para que eu reconheça que isso pode estar incluído. Ok? Principalmente processos de tristeza. Então, eu tenho que não negligenciar a minha emoção, o que eu estou pensando. Então, Jesus me chama, então chamou aqui, com 11 anos. Aí eu vim caminhando, né? Vamos caminhando. E nesses caminhos, alguém pisa muito forte no meu pé. Alguém fala o que não deve. Eu reajo de um jeito que um cristão não deve reagir. Não é um padrão da Bíblia. E aí eu piso e fico me sentindo culpada depois. A culpa é algo que, nossa, ela remói muitas pessoas. Muitas pessoas mesmo. E aí facilmente
eu vou entrando num quadro de tristeza, eu passo a faltar no culto, porque, afinal de contas, eu não vou muito com a cara daquele irmão, eu não converso. Então, eu estou cantando aqui, como que eu vou cantar? Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, se eu não olho para a cara dele, se eu tenho uma dificuldade de olhar para a cara dele. Ou senão eu vou olhar e falar assim, bem na hora, né, que tiver no refrão, eu vou sair cumprimentando qualquer pessoa, mas aquele irmão eu não vou cumprimentar. Evangelho de mentira. Evangelho hipócrita. Evangelho que o mundo fala hoje que não quer ser, que não quer conhecer. É um evangelho mentiroso que não reconhece que há pensamento e há poder nos meus pensamentos. Poder para me derrubar. Porque se eu parar para pensar hoje, de que maneira eu me reconheço hoje aqui com você? Que maneira você se reconhece até mim? Como você se percebe? Quem é você? Como está seu coração hoje? Desculpa, mas é que a gente não para de pensar em como nós estamos diante de Deus. Como nós somos transformados. Quem nós somos. Quem você é? O pastor falou, né? O pastor Dionísio estava comentando. Você tem que contar um testemunho real. O Biel estava comentando, né? Você tem que contar novos testemunhos. O que passou, passou, ficou lá atrás. Você tem que contar novos testemunhos, testemunhos reais que aconteceu na sua vida. E aí? Como nós estamos? Quero te dizer, existe uma decadência em nós, que são os nossos pensamentos. Ou nós reconhecemos que eles estão ficando fora de controle, que eu estou pensando recorrentemente em algo que não está segundo a vontade de Deus, e aí não estou com falta de fé, não estou com falta de ler a Bíblia, eu estou com um problema, eu estou me sentindo culpada, eu menti para alguém há tempos atrás e agora eu tenho que corrigir, é com outro irmão que eu tenho que corrigir para andar. Eu tenho que pedir perdão, eu tenho que falar. Freud fala que a cura vem pela fala. Mas a Bíblia declara isso há muito mais tempo, em Tiago. Olha, confesse a sua culpa um ao outro, para que vocês sejam sarados, sejam curados. Então a Bíblia, antes de Freud, declara também que há poder na nossa fala. Eu preciso aprender a comunicar o que eu estou sentindo. E para comunicar o que eu estou sentindo não é fácil, não. Porque eu vou ter que me despir de todo critério de julgamento. Eu vou ter que falar o que eu estou sentindo sem nem ligar com o que o outro está pensando. Eu vou ter que ter a capacidade de dizer não. Hoje eu não posso, hoje eu não quero. Mas e às vezes que Jesus te pede para vai ali com fulano, confessa a sua dor por ele, pede para orar. O pastor se colocou tão à nossa disposição, né? Confesse aqui, você tem um amigo, essa igreja te ama. Olha que coisa boa. É o que mais a gente precisa ouvir. Mas será que a gente está tão ferido que a gente quer mais reagir? Eu cuido dos meus problemas. Eu não tenho problemas. Problemas, não. Será que a gente está mentindo para a gente mesmo? Se colocar um espelho aqui na nossa frente, será quem que nós vamos ver, amados? Quem? Quem que você vê? Eu te convido a fazer essa dinâmica quando você chegar em casa. E para o pessoal que está em casa, faça essa dinâmica. Quem que eles estão vendo? Quem que eu estou vendo quando eu olho no espelho assim? Será que eu estou vendo um galã? Será que eu estou vendo uma filha de Deus? Ou será que eu estou vendo uma pessoa ferida, magoada, cheia de ranço, cheia de mágoa,
cheio de palavras guardadas, que quando abrir a boca, vai jorrar veneno para muita gente. Eu estou falando das nossas emoções. Existe uma parte do nosso cérebro chamada sistema límbico. E é bom que nós não possamos negligenciar esse sistema. Porque ele existe. Não é falta de fé, não é falta de Deus. Ah, Fran, e o que eu posso fazer quando eu estiver muito triste? Ótima pergunta. Eu ouvi. O que eu devo fazer? Procuro alguém. Liga para alguém. Ah, mas eu não tenho com quem ligar. Né? Eu não tenho quem liga, eu não confio. Hoje nós estamos com uma grande dificuldade, nós não confiamos nas pessoas. Eu vou confiar a minha vida? Nossa, vou falar a minha vida para a Ju? Não sei, né, Ju? Não sei se ela vai me julgar. Mas, amados, você tem que falar sem medo de julgamento. Amém? É esquecer mesmo quem é você. Aliás, quem é você? Eu falo de quem é a Francileia, né? E examinando bem, acho que eu nem conheço muito ela. Eu sou uma pessoa cristã, filha de Deus, que busca Deus mais que tudo, que quer respirar Jesus, que quer viver um evangelho não hipócrita, que quer viver um evangelho que quando alguém chegar a mim eu tenha algo vivo de Jesus para oferecer. Essa sou eu. Ah, existe um preço a pagar por isso? Existe. Porque nesse preço está o processo. E existe o processo de se despir da Francileia, que é nervosa. Da Francileia, que gosta de muito trabalho, que é muito dedicada ao trabalho. Irmãos, Deus está me parando tanto nessa questão. É como se Ele colocasse um freio na minha frente, sabe? Não, mas eu estou precisando aqui. Me pausando. Opa, agora você vai fazer isso daqui. E eu estou obedecendo. E sabe o que é melhor? Sabe o que eu estou vendo? Eu estou vendo muita promessa de Deus se cumprindo na minha vida. Em pouco tempo, sabe? Em pouco tempo. Muita promessa. Eu sou uma pessoa que foi muito ferida. O pastor conhece minha história. Quando eu cheguei nessa igreja, o pastor falou para mim, essa frase aqui, Jesus nunca vai te pedir nada. E aí, ele não falou com essa palavra, mas eu estava morta por dentro, chorando igual uma condenada, na reunião de oração que eu tive com ele e alguns irmãos. E aí ele simplesmente falou assim, Deus vai usar a sua história para ensinar muita gente. E eu falei, Pastor, ao invés de me dar uma palavra de consolo dessa dor, ainda fala que Deus vai usar essa dor para salvar os outros. Não tem como eu enxergar isso. Era absurdo. Eu fiquei indignada, pastor. Eu estou abrindo meu coração. Fiquei indignada. Falei, será que o pastor está ouvindo certo? Será que ele está ouvindo a minha história? Será que ele está ouvindo o grito da minha alma? Eu estou falando que eu estou quebrada por dentro, que não tem como eu me levantar. Será que ele está me entendendo? E ele está falando que eu vou contar isso para os outros ainda, vou ensinar os outros. Olha, onde ele está com a cabeça? Mas é uma pessoa que eu pude contar. Em um momento em que eu estava muito necessitada, precisando de um ombro. Para me manter saudável e não fazer parte do 1 bilhão de pessoas, eu tenho que ter amigos. E amigos que façam a diferença na minha vida e eu faço a diferença na vida deles. Tá? Porque amigo é igual casamento. Às vezes eles não estão bem-humorados, você também não. Às vezes vão fazer compromisso, pisar com você, você também vai. Sabe qual a dificuldade que nós temos, amados? É olhar para nós. É falar, eu sou feio.
Eu tenho esse defeito, sabe? Eu, quando ando, eu piso em muita gente e que fique pisado, porque eu não vou voltar, porque eu já fui pisado demais. E aí, amados, eu quero chamar a sua atenção. Não dá para desvencilhar, né? Não dá para desvencilhar. Não dá para falar, isso não ocorre comigo. E eu quero chamar a sua atenção. Eu não consigo falar só da depressão em si, dos transtornos mentais. Eu estou dentro de uma igreja. Eu estou falando com a igreja remida, sarada, em processo de sarar, que pode confessar as suas dores ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, que nunca nos abandona. Então, como eu estou diante, eu quero que você seja muito sincero. Como você está diante de Deus? Como? Pode trocar, Lucas. Como você está? Existe um alinhamento que precisa ser feito. O alinhamento trabalha as nossas habilidades, dons que o Senhor nos dá. Todos os que são chamados passam pelo processo. Todos os que são chamados passam pelo processo. Talvez eu vivi uma época, eu era pequenininha eu ainda sou, mas vocês entenderam, né? E as irmãs de oração, sabe? Eu gostava tanto de viver no meio delas, irmãos. Eu fui muito abençoada, muito edificada por elas. E era aquele negócio de oração e e eu gostava de ficar no meio daquele negócio, sabe? Era muito bom. Muito bem, eu gostava de orar. Só que havia um fator de presunção, né? Povo que ora, povo que não ora. Eu era criança, mas eu percebia isso. O povo que orava, eles se sentiam mais crentes, sabe? Adoeciam o resto. Por quê? Porque se eu não faço algo, eu vou ficar me sentindo menor. E aí, a função não era acolhedora. Nós precisamos de abraço hoje. Você tem recebido abraço em casa? Alguém diz que te ama em casa? Não precisa falar para mim, é só para você pensar. Você está lá, né, fazendo o seu arroz com feijão. Alguém fala, ei, amo você. Alguém abraça você em casa? Aí você vai falar assim, ai, a Fran está cheia de coisa, que ela acabou de casar agora. Né? Coitada, né, amor? Só está cheia de doce. Não, amados, eu estou falando que é a essência para a vida. Eu nunca ouvi um eu te amo da minha mãe, sabia? Mas eu falava e falo eu te amo para ela todo dia. Eu nunca ouvi eu te amo do meu pai. Ele sempre chegava e fazia tudo o que eu queria. Mas ele não falava eu te amo. E ele não fala até hoje. Mas eu falo para ele. Né, amor? Eu chamo ele de papito. Chego e falo, né? Chego assombrando a casa. Por onde eu chego, já chego gritando. E falo, papito! Muitas vezes ele está deitado e eu falo, eu amo o senhor. Eu amo a senhora. E eles ficam sem jeito, assim, né? Mas eu falo, é tão bom falar. Tenta falar, eu te amo para alguém. Tenta olhar nos olhos de alguém e ser sincero e falar, eu estou precisando de ajuda. Eu estou na igreja, não quero estar na igreja. Sabe, eu estou caminhando, tipo, para quê? Amados, nós não estamos aqui para concorrência, nós estamos aqui para acolher. E eu oro a Deus que quando você sair daqui, você esqueça o meu rosto. Não esqueça o que eu falei, mas esqueça que eu estive aqui.
Eu não quero concorrer com você. Eu não sei mais que você. Eu quero que você entenda que você controla o que você pensa. Então, quando você sair daqui, você deleta que a Fran pregou. E você corrige. Você fala, o Espírito Santo de Deus falou comigo, que eu devo me corrigir. Lembra da oração do pastor antes? Para que fosse feito o que o Espírito Santo quisesse. Para que ele corrigisse o que ele tinha que corrigir. Nós temos que aprender a falar onde dói. As pessoas em consultório, elas chegam e falam, ai, eu estou aqui, né? Não é fácil falar de si. Não é fácil. Como eu disse, olha para o outro aí, pergunta, quem que ele enxerga? Vamos fazer essa tarefa? Vamos. Acho que nós temos 5 minutos. Mas nós vamos fazer essa tarefa, ok? Quem que você enxerga quando você olha para mim? Já estou vendo alguns movimentos, isso é bom. Mas outros movimentos não estão acontecendo. Eu enxergo um homem muito de Deus quando eu olho para você. Já fizeram? Tem muita gente sozinha que não conseguiu fazer. Vamos melhorar esse negócio? Você vai olhar para você. Quem você diz que você é, sem hipocrisia, tá? Sem hipocrisia cristã, porque estamos dentro de uma igreja. E estamos aí sob o olhar do pastor. Não, sem hipocrisia. Quem é você? Qual pensamento, qual tipo de pensamento você tem mais alimentado? E quando você tem alimentado, você tem buscado meios de se curar? Você tem buscado meios de dizer para Deus, eu preciso de ajuda, Deus, porque eu sei que o Senhor pode me curar, porque eu sei que eu posso pedir ajuda para alguém, me indica alguém que eu possa conversar, que eu possa chamar, que eu possa fazer um piquenique, que eu possa sair desse mundo. Me tira das telas, Jesus, eu não aguento mais as telas. As telas não são pessoas. Tem gente substituindo pessoas pelo chatbot, inteligência artificial, pedindo conselho. Eu conheço, gente. Como que você acha que eu devo sair hoje? Tá o chat? Aí o chat dá as ideias. Tá faltando ser humano na Terra com 7 bilhões de pessoas? Falta relacionamento, amados. Falta relacionar. Falta relacionamento, olhar no olho, abraçar. Nós estamos ficando doentes por causa de não saber nos comunicar. Falar. Tire do meio de nós, Senhor, toda fofoca, toda confusão. Um dia eu li, e eu não vou me lembrar agora, mas eu posso trazer depois. No meio, assim, estava escrito na palavra do Senhor, que Deus não gosta da pessoa que levanta contenda. É o fofoqueiro. É abominável a ele a pessoa que levanta, semeia contendas entre os irmãos. Aí eu parei para pensar e falei, essa pessoa é fofoqueira. E é o que mais tem. Falei, Senhor, hoje em dia, aí é um olhar discreto, né? Alguém te confessa uma dor, você discretamente vai lá. Então, a gente está usando linguagem de sinais, né? Aí a pessoa chora, talvez agradecendo a Deus por uma bênção que recebeu, aí você sinaliza. Oh. Como se fossem mais santos.
Nós todos estamos aqui e somos iguais, amados. Tira alguma ideia que você ou eu possa ter de que nós não somos iguais. Jesus era tão igual aos outros que, para ser identificado, ele teve que ser beijado por Judas. Porque senão os soldados não iriam saber quem era ele no meio daquela multidão. Porque ele era parecido com o povo, ele era parecido com os outros. Jesus era muito simples. Então, que ele possa tirar de nós todo eu e colocar todo eu preciso do meu irmão e o meu irmão precisa de mim, para que nós sejamos um em Cristo. E se ele estiver passando por um quadro triste de depressão, se ele estiver passando por uma crise de ansiedade, que o coração dele vai começar a acelerar, eu simplesmente vou pegar na mão dele e vou falar, eu estou aqui do teu lado. Sabia? Em uma crise de ansiedade, você pode fazer isso. Se a pessoa te falar, eu estou no meio de uma crise de ansiedade, senta do lado dela. Não fala, tá? Não fala. Nessa hora, não fala. Senta do lado dela e só sussurra. Eu estou aqui do seu lado. E eu quero te dizer que eu amo muito você. E deixa a crise passar. Não vai durar mais de 15, 20 minutos. Começa a contar o tempo. Depois desse tempo de 20 minutos, você pergunta, você está melhor? E ouve a pessoa chorar, porque provavelmente depois desse tempo ela vai chorar. Não julgue. O papel de julgar já foi destinado a uma pessoa que nos ama, nos acompanha em todo o processo. Você não está sozinho. Quando você pensar, eu estou sozinho, você não está sozinho. Junto com você está um monte de pessoas. E está o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que controla o tempo, aquele que é o início e o fim, aquele que manda em tudo. E que se Ele mandar você parar, você vai parar por bem ou por mal. E que se Ele falar, prossegue, você vai prosseguir. Simplesmente assim. Tá bom? Seja sincero com você. Sincero. Existem etapas, amados. Etapas de olhar, levantar e olhar para mim e falar, tá, quem eu sou? Não é jogar no meio da multidão. Se você tem problema com alguém, você tem problema com você mesmo. É simples reconhecer. Ai, Fran, mas foi a pessoa que pisou na bola comigo. Foi a pessoa que não sei o quê. Tá, e o que você fez no meio disso? Ah, deixei ele falando. Não, o que você fez? Qual foi a sua responsabilidade no processo de se tornar melhor? Porque, já que você não é igual a ela. Sabia, amados? Essa talvez vai doer, mas eu vou falar. Depois eu vou sair daqui e vocês vão esquecer que eu estive aqui mesmo. Mas sabia que tudo que eu vejo de feio no comportamento do outro existe em mim? Desculpa. Eu volto amanhã, volto domingo. Tudo que eu vejo de feio no comportamento dos outros existe em mim. Só que eu escondo. O outro está mostrando. Por isso que eu não gosto do outro. Porque ele mostra o que eu sou capaz de esconder. Ele mostra o que eu sou capaz de esconder. Então eu não gosto dele. Nossa, eu não vou com a cara daquela pessoa. Esse é o caminho? Qual é o processo, amados? Qual é? Uma pessoa só me responde. Qual é? O que eu devo fazer então? Que eu falei aqui, vocês talvez ficaram até cansados de ouvir. Se comunicar, conversar. Obrigada, Zaya.
se comunicar, conversar. Olha, eu não presto. Eu sou assim, vivia fazendo isso, e eu vivo, sabe, eu vivo mentindo ainda, vivo dando uma, né? Existe um teste de personalidade que ele pergunta: você gosta de enganar as pessoas? Aí eu noto que as pessoas ficam, eu enganar as pessoas? Mas a gente engana, a gente manipula as pessoas para as pessoas fazerem o que a gente quer. Não manipula? Manipula esposo, manipula. É difícil reconhecer. Tá, amor, fui eu que fiz errado. Quando a gente fala meio torto, né? Tá, fui eu que errei. Mas você também. A gente já coloca mais, né? Para se eximir. Então levanta, olha para você. Eu vou olhar para mim. E quem está falando isso é alguém que já passou por uma tristeza muito profunda. Que vivia em cemitério, porque em cemitério ninguém perturbava. Mas não falava para minha mãe. Eu ia para o cemitério porque no cemitério ninguém perturbava. E eu não falava para ela. Não falava para o meu pai. Mas eu tinha na minha cabeça que lá no cemitério ninguém ia me incomodar porque todo mundo já tinha morrido. Então não tinha boca para falar comigo, para me ofender. Estava muito triste mesmo. E eu vivia assim por anos. Colocava uma máscara, sorria, e dentro de mim estava morrendo. Sabe o que é morrendo? E eu posso dizer, amados, eu pedi para Deus a me dar a alegria dele. Porque eu via um monte de crente sorrindo, meu irmão era crente, estava sorrindo dentro da igreja, dentro de casa, e eu falava, se o Senhor existe, me dá essa alegria, eu quero sorrir. Eu quero sorrir. Eu quero viver uma vida não de mentira, não de aparência, como eu tenho vivido até agora, mas me ensina a sorrir. E hoje é o que eu mais faço, graças a Deus. E não para minha glória, Senhor, como o Senhor me conhece, não é para mim. Eu estava participando no projeto 60 Mais, e que o nome do Senhor seja edificado. E participei uma vez, dando palestra, participei a segunda. Aí uma senhora me parou e falou, quando você sorri, abre uma janela para a gente. É como se abrisse uma cortina, um sol entrasse, uma luz entra. Eu falei, na hora, com Deus, eu falei, é porque não é meu sorriso. É porque esse sorriso eu pedi para Deus. Ele não é meu. E Deus me deu. Né? E aí eu falei, amada, muito obrigada, e que você sempre seja edificada por isso, pelo nome de Jesus. Mas eu passei por etapas muito dolorosas, amados. Eu tive amigos. Foram muitos? Não, foram poucos. E são poucos. Mas que eu posso acordar de madrugada e falar, eu não estou bem, ora comigo. Eu não estou bem, está acontecendo um negócio aqui que eu não sei explicar, está me dando uma tristeza, um medo de avançar, um medo de tomar decisões, eu não estou bem. Amém? Então eu quero que você seja muito sincero, levante aí no seu lugar. Me perdoe por ter frustrado você. Esse assunto é muito vago e como o pastor falou, eu sonho em ter uma roda de conversa. Aí na roda de conversa eu desejo que vocês possam abrir os corações, né? Que aqui eu falo, né? Mas eu desejo que vocês possam abrir o coração na roda de conversa. Eu falei e dei enfoque na tristeza. Mas talvez você tenha sentido raiva. E eu não vou pedir para você vir aqui, embora o pastor fale que o púlpito é bem melhor.
O altar é um lugar de cura. E se você está precisando com sede da cura, eu não vou nem precisar pedir, você vai vir aqui. Né? Porque você está buscando essa cura. Mas em nome de Jesus, eu quero pedir algo para você. Eu quero que você feche seus olhos, e você vai fechar, não vai olhar para quem está te olhando. E simplesmente você vai pensar: há quanto tempo eu tenho sentido raiva? Há quanto tempo eu tenho sentido ranço, mágoa de alguém que de repente já tenha falecido, já tenha viajado e ido morar em outra cidade, mas é um rancinho do que ficou no seu coração, é uma mágoa que ficou. Então, se você está nessa classe da mágoa, da raiva, do rancor, alguém te falou alguma coisa e você é daquelas pessoas que guardam palavras, eu quero que você simplesmente levante a sua mão. Não precisa vir até aqui. Tá? Eu vou orar por você. Amém? É simplesmente levantar a mão. Não precisa vir até aqui para ficar mais identificado. Ninguém está te olhando. Ninguém está vendo você. Mas o Rei dos Reis está te olhando. Ele está te vendo. Amém? Se as suas emoções estão fora de controle, de repente está tudo descontrolado, e você sente que você não pode controlar, tem uma dificuldade enorme para controlar, quando vê já falou, age no impulso, não pede perdão, também vou pedir para que você erga a sua mão, sendo sincero diante de Deus, porque Deus te conhece. Amém? Eu não te conheço, nem sei o seu nome, mas Deus te conhece. Amém? Controle das emoções é o que mais o ser humano está perdendo. Controle da mente é o que mais o ser humano está perdendo. Não se ache, amados. Não se ache. Não ache que está tudo bem com você quando não está. Não negligencie a tristeza ou alguém, né? Amém? Então, essa primeira oração é por você. Faça de conta que tem um espelho na sua frente. Amém? Vou orar por essas pessoas que levantaram as mãozinhas. Senhor, em nome do Senhor Jesus, aqui estão os seus filhos. Levantaram as mãos e eles estão com um pedido para o Senhor. Confere agora o coração deles, o que há, o cansaço, as reações, as emoções. E em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que o Senhor traga controle sobre essas mentes. Em nome do Senhor Jesus, tira todo julgamento, tira toda a ação que não pertence ao Senhor, tira todo espírito de rejeição, toda culpa, toda mágoa, toda palavra inadequada, todo ranço, ó Pai, todo rancor, tudo aquilo que não foi perdoado, Senhor. Oferece, ó Deus, oportunidades para que haja perdão, para que haja cura entre essas pessoas, para que haja relacionamento entre os meus irmãos, Deus. Ensina-nos a não julgar o outro, mas alinha o nosso coração com o do Senhor. Ensina-nos a não viver um evangelho de hipocrisia, mas ensina-nos a ter algo a oferecer sempre que alguém se aproximar de nós, ó Pai, porque somos seus filhos. Ó Deus, as pessoas estão querendo se aproximar de nós para que nós sejamos diferentes, para que nós possamos oferecer algo diferente. Então, contempla o coração dos seus filhos que estão com as mãos levantadas agora para Ti, com medo, sem medo de julgamento, ó Pai, diante de tudo aquilo, ó Pai, que foi ministrado, Deus. Em nome do Senhor Jesus, alcança os corações aqui e lança por terra, Senhor, toda a falta de paz, toda a agonia, toda a angústia, toda a aflição, Senhor, toda a falta de controle, que venha o Teu controle, Espírito Santo, sobre eles, em nome de Jesus. A segunda oração, amados, é para quem conhece alguém descontrolado. Amém? Para quem conhece alguém que está triste, passando por um momento difícil. Amém? Então, se você está nesse grupo, você vai orar agora comigo. Bem? Pai, a Tua palavra nos declara que nós somos
filhos seus, que nós temos autoridade para expulsar demônios, para curar os enfermos. Debaixo da tua palavra agora, nós queremos, ó Deus, orar por alguma pessoa, Pai, que se encontra, ó Deus, em depressão, se encontra com ansiedade. É um quadro clínico, é um quadro, Pai, orgânico, é uma doença instalada. Nós pedimos para que o Senhor nos habilite a curar, em nome do Senhor Jesus, a respeitar essas pessoas, e a respeitar os processos delas. Em nome do Senhor Jesus, que nós possamos caminhar e aprender. Tira toda a dor instalada nessas pessoas, ó Pai, que os meus irmãos estão orando agora neste momento. Deus, alcança os lares, visita, quebra cadeias, quebra toda a permissão, ó Deus, dessas pessoas mesmo, ó Pai, de sonhos, restitui sonhos que elas precisam realizar, ou talvez elas nem sonhem mais. Deus, nos coloque neste mundo para sermos diferentes. Alcança o coração dessas pessoas agora, Deus. Em nome do Senhor Jesus, nós não queremos estar acima do que o Senhor tem, do projeto que o Senhor tem, mas nós queremos aprender a respeitar cada um, a ser o que o Senhor tem para as nossas vidas, a andar em meio aos nossos irmãos e sermos bênção para eles, e fluímos em vida, e fluímos em comunicação e relacionamento. Temos um relacionamento saudável. Ensina-nos a curar pela palavra. Pai, nós precisamos ser saudáveis para curar, Senhor. Nos restitui a alegria da salvação, nos restitui a alegria de estarmos em pé e simplesmente termos acordado, Pai, em Ti. Nos dá esperança, Senhor, em nome do Senhor Jesus, tanto para os meus irmãos que estão aqui, para aqueles que estão sendo motivos de oração. Dê esperança, sonhos, Senhor, em nome do Senhor Jesus, e que esses sonhos possam ser vivificados e que haja testemunho em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada.